Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: Estou ardendo de zelo pelo Senhor, Deus Todo-Poderoso, porque os filhos de Israel abandonaram tua aliança, demoliram teus altares e mataram à espada teus profetas. Só escapei eu, mas agora também querem matar-me. Com essas palavras eu gostaria de iniciar a nossa reflexão de hoje. O que nós vemos hoje é a continuação da história de Elias, do ciclo de Elias, que nós temos visto ao longo desses dias. A pergunta que eu iniciei, que fazes aqui, Elias, é bastante intrigante. Mereceria até uma resposta mais dura de Elias, se nós fôssemos comparar conosco mesmos. Vamos agora fazer um caminho para entender onde é que nós estamos, onde é que nós chegamos. O ciclo de Elias começa aqui pelo capítulo 17 do livro dos reis, do primeiro livro dos reis. E nós temos visto ao longo dessa semana, na liturgia, algumas intervenções de Elias. Elias que profetiza a seca, e assim acontece. O Senhor que joga Elias de um lado para o outro, e Elias vai. Elias que vai para aquela viúva, e lá vê que nem a viúva tem o que comer, mas Deus cumpre a sua promessa e dá o que comer, e não deixa que a vasilha de farinha se seque, nem o azeite acabe. Elias que vai continuando aqui sofrendo muito, fugindo do rei Acabe, que quer matá-lo, foge para um lado, foge para o outro. Elias que vai para o deserto, chega um momento que Elias diz: Senhor, tira a minha vida, porque eu não aguento mais. E de alguma forma o Senhor, pelos seus anjos, envia a Elias o que comer e o que beber. E agora Elias vai para essa gruta. Caminha vários dias e chega a essa gruta. Procurando o quê? Procurando Deus. Então estamos na passagem de hoje, na parte do livro dos reis de hoje. O profeta entra na gruta e deseja ouvir a voz de Deus, deseja ver a Deus novamente, deseja sentir a presença de Deus novamente e não consegue sentir. Então se passa esse vento impetuoso, são expressões da teofania, ou seja, da manifestação de Deus. O vento impetuoso, o terremoto, o fogo, e em nenhuma dessas formas Deus se manifesta. Olha a situação. O profeta, perseguido por causa de Deus, agora tenta ver a Deus nas epifanias e não o encontra como normalmente deveria encontrá-lo. Mas o Senhor se faz encontrar numa brisa suave. A pergunta é: o que foi que Elias fez para merecer tudo isso? O que foi que Elias fez para esse sofrimento todo que ele está vivendo? Elias começou a se relacionar com Deus. A relação com Deus desse profeta nos ensina como é que deve ser a nossa relação com Deus. O Senhor que se manifesta da forma dele. O Senhor que mostra a sua providência da forma dele. O Senhor não mostrou a providência para Elias na abundância na casa daquela mulher, mas o Senhor mostrou a sua providência na casa de Elias, fazendo perceber que a farinha não secou. Agora, o Senhor faz e manifesta o seu poder na vida de Elias, não através do fogo, do vento impetuoso ou do terremoto, ou seja, das formas como que naturalmente ele se manifesta, mas ele se manifesta de uma forma nova, na brisa suave. Numa relação com Deus, essa dinâmica que vai tirando as nossas seguranças, vai tirando muitas vezes aquilo que nós já temos por certo, e o Senhor vai reconduzindo os caminhos. Mas a coisa que mais poderia nos chocar nesta relação é o Senhor. Depois de tudo isso que Elias passou, quando ele encontra o Senhor pergunta: que fazes aqui, Elias?
Ora, o que fazes aqui? Poderia dizer Elias: Senhor, como assim o que fazes aqui? Eu tenho te buscado desde sempre. Tu tem me feito passar necessidades, tu tem me feito caminhar pelo deserto, tu tens me feito viver sendo perseguido. Como assim o que é que eu faço aqui? Mas a resposta de Elias é a resposta de um homem realmente de Deus, que não se vitimiza porque eu fiz isso por Deus e ele não retribuiu. Mas ao contrário, Elias assume aquilo que ele mais deseja. Senhor, eu desejo ver a tua face. Eu estou ardendo de zelo pelo Senhor, Deus Todo-Poderoso. Porque eles abandonaram a tua aliança, Senhor, mas eu não abandonei. Aqui se manifesta a grandeza de um homem de Deus. Um homem de Deus que caminha buscando a Deus de verdade, ele deseja encontrar a Deus de qualquer forma. Não importa as situações que na providência divina se manifestam para nós. Algumas vezes de perseguição, algumas vezes de dor, algumas vezes quase de penúria, ou algumas vezes até de penúria mesmo, para que a gente possa aprender a nos relacionar com Deus ou até nos converter. Não importa o que nós passemos. Na hora que o Senhor aparece, o nosso único desejo é reconhecê-lo, é vê-lo, é amá-lo. Nós ardemos de zelo pelo Senhor. O homem de Deus mesmo tem foco nisso. E o que isso tem de novidade em Elias? Não é assim que nós vemos no livro de Jó, que busca o Senhor até o fim. Não é isso que nós vemos em Elias e vemos em outros muitos profetas. Não é isso que nós vemos também em São Paulo, que sofreu a perseguição, espada, perigo. E mesmo assim, ele continua fiel a Deus. Por quê? Porque ele tem claro o objetivo dele. O objetivo dele é encontrar o Senhor. Eu estou fazendo como que uma corrida em vista de um prêmio que não perece. Essa é a minha luta, essa é a minha corrida, dirá São Paulo. Então, a liturgia de hoje nos lembra disso. Nos lembra que uma relação com Deus, ela não pode ser limitada à nossa forma. Precisa ser sempre adaptada à forma dele. O Senhor cuida sempre de nós. Elias não passou fome. Poderia ter passado, mas Elias não passou necessidade. Mas Elias teve só o essencial. E agora, o Senhor não escondeu a sua face de Elias. Ele simplesmente ensinou para Elias que algumas vezes ele não vai se manifestar como Elias esperava que ele se manifestasse. Nem no fogo, nem no terremoto, nem no vendaval. O Senhor se manifestou na brisa leve. Ou seja, muitas vezes o Senhor se manifesta onde nós nem esperamos que Ele se manifeste. E é impressionante isso, ver o Senhor se manifestando nas coisas mais simples da vida. Isso é muito bonito. A leitura termina como o Senhor renovando a missão de Elias, ou melhor, o Senhor se manifesta a nós claramente para nos renovar e nos enviar novamente em missão. O Senhor então diz a Elias: toma o teu caminho de volta na direção do deserto de Damasco e chegando lá ungirás Azael como rei da Síria, Jeú como rei de Israel e Eliseu como o novo profeta. É assim que termina a ação de Deus na nossa vida. Ou melhor, é assim que se completa aquela manifestação divina, com Deus nos ensinando algo, nos convertendo mais um pouco para Ele e nos enviando em missão. Que o Senhor te dê essa graça, que o Senhor te sustente nesse caminho, que o Senhor te dê uma relação com Ele verdadeira, independentemente da forma como Ele queira se manifestar a ti. Que Deus te abençoe.